O tema que a gente escolheu para falar um pouco hoje, para fazer esse estudo, é oportunidades. Oportunidades à luz da lei do progresso. Daí, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa com uma pergunta para vocês. Vocês acham que nós estamos aproveitando bem essa oportunidade bendita da encarnação? Nós estamos num momento bastante difícil, não podemos negar, né? Bastante difícil da sociedade humana. É um momento de dor, de transformação, um momento de perdas, momento em que o medo ronda os corações, momento que as separações são praticamente inesperadas. Mesmo que a gente esteja bem, de certa forma a gente tem essas preocupações e a gente tem as tristezas em decorrência do que está acontecendo com as outras pessoas, né? Eu costumo brincar que um ser microscópico, que é o vírus, provoca dificuldades macroscópicas, que são todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, né? E é um momento ímpar no nosso desenvolvimento espiritual. Se a gente for observar com olhos do espírito, nós vamos ver que é um momento que está nos oferecendo muitas oportunidades, oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, né? Por quê? Porque como a gente aprende no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, nada funciona ao contrário. Nós estamos aqui para aprendermos e para evoluirmos. Então, tudo que nos apresenta na nossa vida, certamente tem a finalidade de nos ajudar a impulsionar, a ir para frente. Por isso, a correlação entre as oportunidades que nos são oferecidas e a lei do progresso. Se aproveitarmos bem as oportunidades da vida, certamente nós vamos sair dessa, seja amanhã ou daqui a anos, com uma bagagem melhor, né? Uma bagagem maior de conhecimento, de aprendizado. Mas fica a pergunta, nós temos sabido aproveitar essas oportunidades? Como é que está esse nosso aprendizado aqui na Terra? Como é que a gente tem se portado diante das dificuldades? Nós temos só lastimado? Nós temos ficado imobilizados? O que tem acontecido com a gente diante dos obstáculos da vida para que nós depois venhamos a fazer essa observação? E aí, aproveitamos ou não? Como é que foi o nosso aprendizado? Eu gostaria de fazer uma lembrança com um pequeno texto do irmão José, que ele fala o seguinte: convidaram você para fazer uma obra de caridade? Aceite. Convidaram você para exercitar a mediunidade? Aceite. Convidaram você para fazer uma visita a um doente? Aceite. Convidaram você para assistir uma palestra? Aceite. Considerando nossos pesados débitos do passado e do presente também, não podemos perder nenhuma oportunidade que nos bata a porta. Faça um retrospecto rápido dos últimos anos da sua vida e contabilize. Quantas reuniões de estudo deixou de ir? Quantas visitas deixou de fazer? Quantos comentários edificantes deixou de fazer? Veja quantas oportunidades nós perdemos. Nós podemos, sem dúvida, começar agora a fazer tudo isso, mas as oportunidades perdidas, elas não voltam mais. Se perderam no tempo e com certeza terão um peso negativo na hora da prestação de contas à nossa própria consciência. Então, meus amigos, a partir de agora, não percamos mais nenhuma oportunidade de servir. Quando eu estava fazendo uma pesquisa
sobre esse tema, eu me recordei de um livro, um dos meus prediletos. Chama-se A Esquina de Pedra. É um romance do Wallace Rodrigues. Ele escreveu esse romance no ano de 75, já tem um tempo. E esse livro nos conta como o cristianismo primitivo, ele foi influenciado por rituais pagãos, foi influenciado por ideias do povo dominador dos romanos, para se transformar numa das religiões que se difundiu depois por quase todo o Ocidente. Mas o que chama bastante atenção nesse livro, não é todo mundo que consegue ler esse livro, porque ele é um livro assim pesado, né? Para vocês terem uma ideia, são no mínimo 41 histórias. Sim, falei certo, 41 histórias. Por quê? Porque no livro a gente vai encontrar referência aos 40 mártires de Sebaste, os 40 centuriões que foram supliciados e morreram porque não quiseram abjurar do Cristo, né? Não quiseram renegar o Cristo e não quiseram pagar sacrifício para os deuses pagãos. E com isso eles foram condenados à morte de uma forma muito cruel. Eles morreram sendo colocados num lago gelado, por onde eles permaneceram por longas horas, e ali eles vieram a falecer. Depois os corpos foram queimados e as suas cinzas acabaram até virando relíquias, né? Mas o que me chama a atenção bastante nessa história é justamente esse tema oportunidade. Por quê? Primeiramente, nós tínhamos 40 pessoas ali, que no livro a gente vai saber a história de cada uma delas, como elas como elas se converteram ao cristianismo, né? Das formas mais maravilhosas que a gente pode imaginar. Histórias em que o Cristo veio trazendo luz, trazendo paz, trazendo esperança e trazendo uma verdadeira renovação para aquelas almas. E quando aconteceu o ocorrido, eles eram 40 jovens centuriões, na flor da idade, servindo o exército romano, mas não quiseram. Foi colocado o altar para que ali eles queimassem o incenso, fizessem os sacrifícios para os deuses pagãos, mas eles não quiseram fazer isso, por isso foram supliciados e mortos. Dos 40 jovens, um deles optou por renegar o Cristo. Na hora, foi demais para ele, aquela situação toda foi demais, e ele já estava, de certa forma, inclinado a aceitar as mudanças que haveriam de ser feitas no cristianismo primitivo, e ele resolveu mudar de opinião, mudar de ideia. Do lado de onde os jovens foram colocados, daquela lagoa escura e fria, tinha uma casa, um local de banho quente. Ele, ao se dirigir para esse local, a mudança de temperatura causou-lhe uma síncope e ele faleceu ali mesmo. Nesse meio tempo, outro centurião, eu não vou contar o nome, porque se alguém quiser ler o livro vai ser uma surpresa, outro centurião, vendo a coragem, o destemor daqueles jovens, muitos deles ali seus conhecidos, esse jovem, ele naquele momento ele se converteu seu coração para Jesus e pediu que a namorada relatasse, enquanto ele estava ali esperando morrer,
o seu corpo, ele pediu que a amada dele contasse o que ela sabia sobre Jesus. E ali ela ficou na beira daquele lugar úmido e frio, contando para aquele soldado quem era Jesus e tudo de bom que ele trazia para a gente. Vejam vocês a oportunidade desse espírito, né? A oportunidade desse jovem, naquele momento de agonia, sabendo tudo que aqueles irmãos estavam passando, ele se converteu e quis saber sobre Jesus. Essa história me tocou demais. Por quê? Ele aproveitou aquela oportunidade de minutos ali, né? Ele aproveitou, se desfez das insígnias, se desfez daquela roupa de oficial romano e se converteu ao cristianismo. Com isso, ele obteve a salvação, ele obteve o reino dos céus que a gente tanto aspira. Nós, na nossa vida diária, muitas vezes perdemos essas oportunidades que a vida nos dá, por motivos contrários, por egoísmo, por orgulho. Eu não sei vocês, mas eu, na minha vida atual, eu tenho perdido muitas oportunidades de crescimento, justamente porque eu ainda estou lutando contra o meu orgulho, contra o meu egoísmo, vaidade. Eu sinto, quanto mais eu me analiso, quanto mais eu me faço esse meu autoconhecimento, mais eu percebo que eu só tenho a perder com essas minhas más tendências, porque elas fazem com que eu perca oportunidades de ouro para progredir. Porque nós já sabemos que esse é só um momento da nossa eternidade. Tudo que nós vivemos aqui na Terra é muito passageiro. A gente sabe que há pouco tempo atrás nós éramos crianças, nós éramos jovens, há pouco tempo os meus filhos nasciam, agora já são homens feitos. A Lívia, que muitos de vocês viram nascer, agora já é uma mulher maior que eu. O tempo aqui na Terra passa muito depressa. E a gente, se não ficar atento, nós perdemos oportunidades de ouro, de crescimento, de desenvolvimento. Me recordo de um filme muito bonito, o roteiro do filme é mais bonito até que o livro, que eu tive a oportunidade de ler o livro, que é Amor Além da Vida, onde o autor do filme nos mostra como a gente, perdendo uma oportunidade da reencarnação, dessa oportunidade, dessa jornada terrena, o que nós encontramos ao adentrar a erraticidade. Nós podemos encontrar luzes, cores, pássaros, lugares maravilhosos, ou nós podemos encontrar lugares sombrios, frios e tristes. Vai depender da nossa posição no agora, não no ontem, do ontem, nem do amanhã, mas é do agora. Nós precisamos tomar a decisão de agora em diante, escolher as oportunidades que melhor nos proporcionem um crescimento espiritual. Existem alguns toques que nós podemos conhecer para que a gente busque saber como são as oportunidades e aproveitá-las melhor. Por exemplo, uma das estratégias é a gente parar de ficar se lamentando, parar de lamentar o passado. A solução está no agora, não no que já aconteceu. É bom que tenhamos consciência da bagagem que levamos. É bom que saibamos que tudo que nós já vivemos faz com que sejamos quem nós somos hoje. Mas não fiquemos presos ao passado. Busquemos o nosso futuro com o que estamos vivendo hoje. Outra estratégia: cortemos contato com pessoas que só nos levam para o fundo do poço. Busquemos sempre ajuda
daquelas pessoas que realmente querem nos ajudar a nos levantarmos e seguirmos adiante. Não tentemos consertar tudo de uma vez. Nós levamos muito tempo para bagunçar. Agora levaremos tempo ainda para reorganizar. Não esperemos resultados rápidos para escolhas equivocadas que fizemos. É preciso dar tempo ao tempo. Saber que a vida vai nos oferecendo oportunidades de ressarcimento, de reavaliação, pouco a pouco. Comecemos a fazer o que é certo já, agora. Uma coisa, um passo, uma decisão, mais tarde mais um passo. Decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam o benefício até que a mudança aconteça. Quando a gente vê essa estratégia, a gente percebe bastante a necessidade que nós ainda temos para praticar a mudança, efetivar a mudança, nós precisamos automatizá-la. Então, nós precisamos fazer e refazer, e se errar e cair, levantar e fazer novamente, até que se torne automático fazer o certo, fazer as escolhas certas. Escrever seus objetivos num papel e ler sempre, isso ajuda muito. Não perguntemos o porquê, apenas façamos aquilo que nós escrevemos como metas, como objetivos nossos. Busque sempre força em Deus. E é impossível exagerar a importância disso. Meus amigos, o pensamento ligado ao mais alto, a oração, nós podemos viver em oração. Basta que estejamos sempre em ligação com o mais alto, buscando sempre o pensamento bom, buscando sempre a ligação com as mentes sadias do universo. Eu não sei vocês, mas nós aqui fazemos o Evangelho no Lar, fora o Evangelho no Lar que eu faço uma vez por semana. Em decorrência da pandemia, a gente tem feito todos os dias às 10 horas da noite a vibração para cura, para socorro dos irmãozinhos nossos que estão em necessidade. Mas de repente um pede oração aqui, outro pede oração ali, e a gente fica nessa. E eu percebi que se a gente buscar essa ligação com o mais alto, a linha está ligada direto. Hoje, alguns fatos decorrentes do dia me chegaram, e no mesmo momento, antes de lastimar, eu busquei essa ligação pedindo pelos envolvidos. Pai, acode aquele que foi vítima e aquele que foi ofensor. Pai, acode aquele que está em sufoco, em necessidade no hospital, mas também acode aquele que está no lar, em sofrimento, em angústia, em decorrência da saudade do medo. Essa ligação que a gente faz, porque nós fazemos direto com o Pai, com os amigos da espiritualidade, nos ajuda muito, porque estar em prece, buscar força na prece, faz com que a gente tenha mais discernimento para escolher melhor as nossas oportunidades da vida. Não espere que as pessoas creiam de repente que você mudou. Só reconquistamos a confiança alheia se o comportamento novo for constante. Mas muito temos errado na vida. As pessoas não vão acreditar de uma hora para outra que a gente mudou. É preciso ir devagar e ter paciência. E vai ter aquele que nunca vai acreditar que nós tenhamos mudado. Não importa. Mesmo assim, perseveremos. Continuemos, porque um dia essa pessoa vai saber que a gente mudou. Se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das consequências de não mudar. Escreva se puder, só para não esquecer. Não mudar, não tentar, não é desculpa para não mudar. Todas as vezes que um pensamento negativo vier à mente,
Confesse duas coisas positivas. Confesse com mais convicção ainda. Não pergunte por quê, apenas faça. Então, sempre com pensamento negativo vir à mente, pense em duas coisas positivas, com muita convicção, até fazer com que tudo mude. E por último, e não menos importante, se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você for persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar. Então, que a gente possa, meus amigos, sempre lutar para aproveitar as oportunidades desse momento para o nosso crescimento espiritual, aproveitar essa vida, essa jornada terrena para crescermos, porque é para isso que estamos aqui. E se você que está me escutando nesse momento está passando pelas dificuldades da vida, saiba que muitas mentes generosas na espiritualidade e também entre os encarnados estão orando por você. Entre nessa corrente de oração, busque a força, busque o conforto e siga adiante. Que cada um de nós possa, nesse momento, agradecer a Deus a oportunidade desta hora, agradecer ao Pai por tudo que tem vivido, agradecer por tudo que tem recebido de mais alto. Que cada um de nós possa louvar a Deus por isso, rogar a Deus por todos os irmãos e humanidade, pedindo que Ele nos tire o véu do egoísmo, do orgulho e que nos ajude a sempre seguir em frente, aproveitando as oportunidades da vida. Eu agradeço muito por vocês terem me ouvido. É com muita emoção que estamos aqui e que a gente possa realmente aproveitar esse momento para o nosso aprendizado, para engrandecer essa nossa vida. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada por me escutar, obrigada por me dar essa oportunidade.